Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Creio que o livro de Salmos é um bom livro para a gente poder comemorar, né, tanto o final de um ano como o começo de um ano. É um livro onde vários salmistas aqui exaltam, engrandecem e louvam o nome do Senhor. Eu queria ler com os amados o Salmo 95. Salmo 95. Esse é um dos salmos que, de fato, tem como teor no seu conteúdo aqui, esse louvor, esse engrandecimento ao Senhor. E nada melhor do que finalizarmos um ano e começarmos um ano louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Se estamos aqui é por causa dele. Se recebemos as bênçãos que recebemos é por causa dele. Pois bem, vamos ler esse salmo? Diz assim a palavra de Deus. Salmo 95, a partir do verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meus amados, ano novo é tempo de celebrar, ano novo é tempo de se confraternizar, é tempo de a gente se arrepender, de refazer os elos que nós quebramos durante o ano. Assim como nós fazemos no Natal, né? São datas comemorativas que, querem ou não, traz esse gostinho de quebrantamento, né? Traz esse tempo de reflexão do que fizemos ou deixamos de fazer. Final do ano também é tempo de a gente estabelecer as novas metas, né? Quero que cada um aqui tenha os seus alvos, os seus planos, as suas metas, aquilo que almeja, né, por esse ano. É um ano onde a gente tem incertezas, a gente não sabe como é que vai ser o próximo ano, então nós colocamos o próximo ano diante das mãos do Senhor, pedindo que Deus possa nos conduzir por mais um ano na sua presença, como foi o ano que está se encerrando. É ano também onde muitos noticiários nas TVs aí, você vê aí, né, as retrospectivas, onde você vê tudo o que ocorreu durante o ano que a gente vivenciou. E por incrível que pareça, geralmente nesses noticiários, a gente só vê desgraça. A gente só vê aquilo que não prestou. A gente só vê as notícias ruins, aquelas notícias marcantes, tristes, que ocorreram durante o ano. Mortes, doenças, guerras, tudo isso marcou o nosso ano. E é incrível como, infelizmente, o mundo ele não sabe contar as bênçãos. O mundo, infelizmente, a cada ano que se passa, ele se torna cada vez mais amargurado. Ele só vê desgraça, ele só vê as guerras, só vê as contendas, só vê morte. Não vê nada de bom. E não é à toa que os noticiários gostam e lucram com esse tipo de notícia negativa. Isso tem cultivado no coração de muitas pessoas um coração ingrato. Um coração onde as pessoas não conseguem perceber nos mínimos detalhes a mão de Deus.
Assim não deve ser no meio do povo do Senhor. Somos crentes, somos salvos pela graça de Deus, não por glória nossa, e Deus nos ajuda a vermos esse mundo de uma forma totalmente diferente. Deus nos ajuda a ver esse mundo com uma perspectiva totalmente diferente. Uma perspectiva que vai justamente na contramão que esse mundo caminha. E é incrível como o mundo não entende, como nós, mesmo vendo aí pandemia acontecendo, guerra acontecendo, é assim, estamos louvando ao Senhor, estamos engrandecendo o nome do nosso Deus. Tudo isso é porque nós conhecemos um Deus poderoso, que tem feito grandes coisas no nosso meio. E eis o motivo de estarmos alegres. E assim podemos contar as grandes e inúmeras bênçãos. Esse salmo aqui, o Salmo 95, o título aqui ele não vai deixar claro que é um salmo de Davi, mas nós temos uma pista lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, onde o autor de Hebreus ele cita um pedaço desse salmo e lá vai dizer que é salmo de Davi. Interessante, né? E aqui nós podemos talvez concluir, possivelmente, que esse seja aqui um salmo de Davi. Nós conhecemos a história de Davi. Os altos e baixos daquele homem, né? As lutas, os tropeços, né? E como aquele homem foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que louvou o nome do Senhor. E aqui nós temos esse salmo, um salmo de engrandecimento, um salmo que serve para mim e para você, que mesmo em meio às grandes lutas, nós temos motivos suficientes para louvar ao Senhor. E se você não tem motivos para louvar ao Senhor, aprenda. Eu creio que deve ser um hábito que tem que ser cultivado em nossas vidas. Precisamos criar o hábito de louvar e agradecer ao Senhor. O nosso salmo, ele começa com uma convocação à adoração. Ele vai dizer assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. O salmista convoca o povo de Israel a cantar ao Senhor com alegria. Cantar com alegria porque o teor das suas canções não é um teor mundano, não é um teor terreno. O teor das canções do povo aqui de Deus é um teor que exalta e aponta para o Senhor. São músicas que não são egocêntricas, mas são músicas que são teocêntricas, apontam para Deus. E não é à toa, uma vez que você louva ao Senhor, e sabendo para quem você está louvando, nós não devemos louvar de forma triste ou cabisbaixa ou lamentando. Muito pelo contrário, o nosso louvor precisa ser com júbilo, com alegria. Como nós falamos agora há pouco, né? O nosso Deus é muito maior do que cada notícia ruim ou coisa ruim que tenha acontecido em nosso meio. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com salmos. Essa primeira parte aqui do salmo é justamente essa convocação de adoração, mas é aquela adoração que você olha pelo que Deus tem feito em nossa vida. Aqui o texto vai mostrar que nós devemos louvar ao Senhor com alegria. Ele vai dizer, celebre aqui o rochedo, o alicerce da nossa salvação. É claro, certamente aqui o salvação, nesse contexto de salmo, traz muito a ideia de salvação física, de perigos. O salmista passou por várias dificuldades físicas, até dificuldades de pessoas indo atrás dele para matá-lo. Mas nós cremos que existe uma dificuldade muito maior do que qualquer perrengue que eu e você venha passar. É o nosso pecado. O nosso pecado ele é muito pior do que qualquer mal que alguém possa lhe fazer nessa terra. O nosso pecado ele nos leva para o inferno. Enquanto o mal dos homens, de fato, só podem destruir esse corpo aqui, que um dia nasceu e um dia vai-se embora. Deus tem nos guardado de forma física, como o irmão falou, né? Tivemos aí uma pandemia e a nossa igreja foi, de alguma forma, Deus nos protegeu. Enquanto outras igrejas, nós ouvimos notícias de pastores, irmãos morrendo por causa de Covid e outras mazelas,
Deus nos guardou disso. Nós não tivemos nenhum funeral nessa igreja durante esses anos de pandemia. É Deus nos guardando. É o Deus que tem nos salvado de forma física. Mas principalmente é o Deus que tem nos salvado e nos salvou de forma espiritual. A mazela mata esse corpo. O pecado mata a nossa comunhão com Deus. E sem dúvida é algo muito mais desastroso. Devemos aqui ter motivo de grande alegria, porque esse é o nosso Deus. Ele é o alicerce da nossa salvação. E ele vai dizer, olha, saiamos ao seu encontro com ações de graças, contar as bênçãos. Que motivo de bênção você tem hoje para agradecer? Eu sei que alguns compartilharam, outros talvez mais tímidos não quiseram falar, mas será que você tem motivo suficiente para agradecer ao Senhor? Será que você sabe recordar as inúmeras bênçãos que Deus tem lhe dado, tanto espiritual como física? Voltando aqui para a espiritual, a salvação. Talvez você não ganhe nada material de Deus, mas só em ganhar a salvação espiritual. Sem sombra de dúvida, isso aqui é um motivo que deveria levar você a ser alegre, feliz, exultar e se alegrar no Deus da salvação. Imagine só, você e eu estávamos a passos largos para o inferno. O que nos aguardava era simplesmente dor, sofrimento, ranger de dentes. E mesmo assim, sendo pecador, o Senhor demonstra o seu amor para conosco, enviando o seu filho perfeito, o seu único filho, para morrer por nós. E nos dá vida e vida em abundância. E esse mesmo Deus que nos dá a salvação, que nos dá esse motivo supremo de alegria, é o Deus que dia após dia tem cuidado de cada detalhe da nossa casa, da nossa família. É o Deus que tem colocado o pão na nossa mesa. É o Deus que tem colocado sustento na nossa família. Mesmo com as dificuldades e limitações, Deus está lá. E como foi falado por muitos aqui, é por meio da dificuldade, até mesmo da escassez, aonde também Deus está cuidando, suprindo e nos ensinando a confiar. Nos ensinando a depender cada vez mais dele. Não se esqueça que toda bênção que você tem recebido durante toda a sua vida e ainda vai continuar recebendo, é Deus que tem lhe dado. Somente Ele. Em nenhum momento passe pela sua mente que isso foi fruto do seu suor. Em nenhum momento ache que isso aí foi pela força do seu braço. É claro, Deus lhe deu vigor. Talvez você ganhou por causa do seu trabalho. Mas se Deus não tivesse dado você vigor, saúde, você não teria conquistado o que conquistou. É Deus, meus amados. Somente Deus. Deus tem nos coberto de muitas e inúmeras bênçãos, espirituais como também materiais. Esse Deus tinha motivo para fazer isso para nós? Não. Deus não tem dívida para conosco. Certa vez um certo pregador dizendo que Deus tem dívida com o homem. Deus tem que dar a você algo. Então, decrete, diga, né? Fale o que o Senhor tem que dar, porque Ele tem que dar a você. Não, Deus não lhe deve nada. Eu e você que nós somos devedores dele. E a nossa dívida, ela é impagável. Não existe nada, ou esforço, ou obra que você possa fazer que pague a sua dívida eterna para com esse Deus. E o mais gracioso é que essa dívida já está paga. Não precisamos mais pagar. Já foi pago na cruz pelo nosso Salvador. É bênção, meus irmãos. Bênçãos sobre bênçãos. Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Mesmo sendo devedor desse Deus que nos salvou, Ele ainda dia após dia tem nos dado muito além do que pedimos, precisamos. É o Deus que tem cuidado de nós. Esse é o nosso Deus. Então, cantemos a esse Deus que tem nos coberto
de grandes bênçãos. Mas esse Deus, ele não deve ser louvado e adorado pelo que ele lhe dá. Porque senão seria simplesmente uma moeda de troca. É uma barganha. Deus não trabalha dessa forma. Ele nos dá coisas e nós louvamos a Ele. E quando Deus não dá, você deixa de louvá-lo? Não. E por quê? O texto vai continuar aqui. Nós não somente louvamos Ele pelo que Ele nos dá, mas nós louvamos a Deus pelo que Ele é. É o que o texto vai dizer. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de suas mãos. Olha que Deus é esse que nós cremos. É o Deus que nos abençoa, sim, mas é o Deus que é. Ele é o que é. Não é à toa que ele disse lá em Êxodo, eu sou o que sou. É o Deus que não precisa de nada e de ninguém para existir. Ele era, ele é e sempre será. É o Deus infinito. É o Deus eterno, é o Deus supremo, é o Deus perfeito. É esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Simplesmente porque Ele é. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Rei que está acima de qualquer rei. Ele é o Senhor que está acima de qualquer Senhor que possa existir. Ele é o Criador de todas as coisas. Perceba aqui que o salmista vai dizer que nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. De uma extremidade à outra, Deus, Ele é o que é, porque Ele criou todas as coisas, Ele tem domínio sobre tudo. Ele é todo poderoso. Aquilo que para nós é algo grandioso, para Deus é algo minúsculo. Não é à toa que vai dizer aqui que estão nas suas mãos. Imagine só a grandeza, a glória que esse Deus, Ele tem. Foi Ele que criou o mar. Foi Ele que criou os continentes. Esse é o nosso Deus. Deus tremendo, Deus supremo. E é incrível, né? Porque o salmista fala aqui de um Deus que é tão poderoso, que fez tão grandes coisas. E lá em Gênesis vai dizer que tudo isso foi feito simplesmente pela sua voz. Ele não se moveu, ele simplesmente falou. Haja luz e houve. Haja mar e houve. Haja terra e tudo aconteceu. Será que nós temos motivo para duvidarmos da bondade de Deus de nos abençoar? Será que nós temos motivos para, de alguma forma, não olhar para esse Deus e adorar por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas? Ou quando nós estamos passando por dificuldades, será que a nossa fé é suficiente para crer nesse Deus que fez tudo isso? E esse mesmo Deus que fez tudo isso é o Deus que vai cuidar de cada um de nós? Esse Deus é grande. É o Deus que está acima de tudo e de todos. Porém, o texto continua dizendo que esse Deus tremendo é o Deus relacional. É o Deus que se relaciona com criaturas pecadoras, pequenas. Ele vai continuar, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele nos criou. Uma vez que Ele nos cria, Ele é o nosso dono, Ele tem a autoridade sobre nós. Ele manda e desmanda. Ele tem a voz de autoridade. Porém, o texto não diz que esse Deus é um Deus autoritário. É um Deus de relacionamento. É o que ele vai dizer aqui. Ele é o nosso Deus. E nós somos o quê? Somos povo do seu pasto, ovelhas de suas mãos. Você consegue perceber esse Deus grande, mas ao mesmo tempo se achegando até você
para criar um relacionamento com você. Não existe bênção maior do que você poder se relacionar com esse Deus. Não somente receber as dádivas que vêm do alto, mas de alguma forma você se relacionar com Ele. Você tem uma intimidade com Ele. Você adorá-lo por quem Ele é, mas você tem uma intimidade, um elo. É um elo de família. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Não é à toa que nós somos irmãos. Fazemos parte da mesma família. Que bênção, meus irmãos. Que bênção. Não somente adorar o Senhor pelo que Ele nos dá, mas adorar pelo que Ele é. Porque se Ele não nos der nada, pelo simples fato de Ele ser quem Ele é motivo suficiente para você louvá-lo e engrandecê-lo. E não somente isso, é o que o salmista diz. Vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemo-nos. O salmista nos chama a ter uma atitude de humilhação. Ele cresça e nós viemos a diminuir. Ele é Deus, nós somos pó. É dele que nós dependemos. Se precisamos de algo, é dele que nós vamos recorrer. É a ele que nós vamos pedir. Ele é o nosso socorro sempre presente nas tribulações. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o bom pastor que cuida do seu rebanho. E nós temos o privilégio de fazer parte desse aprisco do nosso grande Deus. O nosso texto aqui, ele finaliza trazendo agora um alerta. Os dois primeiros pontos é mostrando a atitude aqui do salmista em adorar o Senhor pelo que Ele dá, as dádivas materiais, físicas, aquilo que a gente vê, mas também o salmista adora pelo que o Senhor é. Versículo 7, na metade até o final, vai trazer aqui um grande risco de termos um coração ingrato. Mesmo sabendo quem Deus é, e mesmo sabendo que Deus tem nos dado, mesmo assim, eu e você, muitas e muitas vezes pecamos de forma ingrata diante do Senhor. Murmuramos, como se aquilo que Deus já tem nos dado não fosse o suficiente. Ele vai alertar da seguinte forma. A metade do versículo 7 vai dizer assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. O salmista aqui traz à mente o dia em que o povo de Deus murmurou. Imagine só o povo de Deus lá no deserto, caminhando. Eles acabaram de ver o grande milagre de ver um mar se abrir e eles passarem. Um exército inteiro foi derrotado. Eles foram libertados do seu cativeiro, da sua escravidão. Agora eles estão ali sendo cuidados pelo Senhor num deserto, onde as suas roupas, os seus calçados não se desgastavam. Deus todo dia mandava comida, todo dia. Eles não precisavam fazer nada, simplesmente era uma comida, um alimento que caía do céu. O que eles precisavam fazer era simplesmente colher, e assim se alimentavam. Mas nesse episódio, de forma bem específica, como outros também, o povo está ali no deserto e começa a ter sede. Estamos no deserto, não temos água. E aí? Viemos para cá para morrer? Viemos para cá para passar essa grande dificuldade? Era melhor termos ficado no Egito. Era melhor nem termos saído de lá. Porque lá nós tínhamos tantas e tantas coisas. Povo mentiroso, eles eram escravos. Tudo que produziam, eles davam para o faraó e ficavam com as migalhas. Ao ponto aqui de abrirem a boca e dizer, nós tínhamos em abundância. E agora nós estamos aqui nesse deserto para comer esse pão vil, para passar sede, passar fome. É isso que Deus tem para nos dar? Povo ingrato. E Deus ensina esse povo. Não é à toa que essa geração ela não entrou na terra. Essa foi a geração que foi, de fato, disciplinada por Deus. Eles não receberam a grande bênção de herdar a terra prometida. Somente Josué e Caleb que entraram. Até mesmo o próprio Moisés aqui, ele não entra. Não herdou aquela grande bênção que estava ali aos seus olhos. No final da sua vida, ele só consegue contemplar as bênçãos daquela terra. Mas ele não conseguiu chegar lá.
Tudo isso por causa de falta de gratidão. E não é à toa que ele traz esse exemplo. Não endureçais o coração como aquela geração em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Foi um povo que viu o poder de Deus, mas ao mesmo tempo foi o povo que duvidou do poder de Deus. O povo que foi insatisfeito. Um povo que tinha abundância, mas não soube agradecer. E o que acontece? Aqui, disciplina. Ele vai dizer, durante os 40 anos, esteve desgostado com essa geração. E disse, é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Foi o que aconteceu. O povo murmurou, não soube reconhecer as dádivas de Deus, e foi um povo que não teve descanso, foi um povo que pereceu no deserto. Meus amados, quando você tem um coração ingrato, é isso que lhe aguarda, um coração que não tem descanso, não tem paz, porque nada está bom, nada é suficiente, sempre você quer mais. Nada faz fazer você feliz. Nada te faz feliz. Um coração que não tem paz, que não tem descanso. Mas o servo de Deus que conhece as bênçãos que Deus dá, o Deus a que ele serve, ele deveria ser contente. Ele deveria ser o servo que está descansado. Porque ele repousa nos braços daquele que pode dar muito mais do que você possa imaginar. É o Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pode pensar, sonhar ou almejar para a sua vida. Esse é o nosso Deus. Que a gente possa finalizar esse ano, não olhando as desgraças desse ano que passou, mas que possamos finalizar esse ano contando as bênçãos do que Deus nos deu. Se você fizer isso, isso vai ser um grande remédio para você, para lhe dar felicidade, para lhe dar ânimo, para lhe dar vigor, para servi-lo com abundância e intensidade. Não somente avaliar esse ano, mas trabalhar em sua vida para que esse ano que vai se iniciar, você comece a contar as bênçãos. Contar as bênçãos é algo que nos anima, é algo que nos dá um ânimo, dá um gás a mais. Quando você só vê desgraça, nada está bom. Você fica triste, murmurando, insatisfeito, nada lhe agrada. Mas se você tem ali a atitude e o hábito de saber contar as grandes bênçãos, isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar o seu relacionamento com Deus. Que Deus nos dê um coração grato, um coração satisfeito, um coração que até diz, tendo que comer e o que vestir, estejamos contentes. Porque é esse Deus que tem cuidado de nós. Que Deus lhe dê esse coração contente em Deus. E não no que você pode ter. Não na roupa, ou na comida, ou no que você vai possuir no futuro. Esteja contente em Deus. É somente nele que você deve ter a plena satisfação. Se satisfaça no Senhor. Eu creio que você vai ser muito mais feliz do que você já é. Amém? Que Deus lhe abençoe. Que o Senhor possa nos ajudar nessa grande tarefa de aprender a contar as bênçãos, a caminhar em crescimento espiritual. E se de alguma forma você não tem contado as bênçãos ou tem murmurado demais, se arrependa. Nosso Deus é um Deus relacional, acabei de falar. É o Deus que perdoa pecados. Se você está arrependido, Ele perdoa, Ele purifica, Ele restaura relacionamentos. Então, restaure esse seu relacionamento com Ele. Não protele, para que você não venha aí não ter descanso e não ter paz. E assim, não sofrer até mesmo as disciplinas do Senhor, como o povo no deserto sofreu. Vamos orar, agradecer mais uma vez. Baixe sua cabeça, vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Grande Deus, Pai querido, Pai, como é bom e agradável estar unido, Pai, os irmãos.
Como é bom, Pai, fazer parte da Tua igreja. Como é bom, Pai, poder, de forma simples, Pai, nos relacionarmos e assim sermos bênçãos uns na vida dos outros, Pai. Nos abençoa, Pai, continua estreitando cada vez mais os nossos laços. E nós te louvamos, Deus, pelas inúmeras bênçãos, Pai, que nós ouvimos aqui durante essa noite. Continua nos agraciando, Pai. Agora nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Estamos aqui com a Tua palavra aberta. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos quebrantar, que o Senhor possa, Deus, nos ajudar a ter atitudes cada vez melhores, Pai, nessa continuidade de crescimento que temos diante do Senhor. Nos abençoa, Pai, nesse tempo. Em nome de Cristo. Amém.